E aí pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso projeto, nosso estudo em cima do Vue e um estudo bem focado também no Vuetify. Então essas próximas aulas a gente vai fazer um intensivão dessas tecnologias, conhecer os recursos que cada uma dá e mexer na prática, construir algumas aplicações e ver o poder de programação que esses frameworks dão pra gente, a economia de tempo e coisas desse tipo. Então a gente vai ver que a produtividade aumenta. Então, como eu tinha falado na aula passada, o framework ele não vem para substituir uma linguagem nativa, mas ele vem para otimizar o tempo de produção. Então a gente pode fazer tudo que a gente vai fazer no Vue usando JavaScript? Pode. Qual que é a diferença? É que o Vuetify, o Vue especificamente, ele vai tornar mais rápido a sua produção. Então, como eu tinha falado na aula passada, o Vue vai fazer basicamente ele vai mascarar pra gente aquela interação com o DOM. Lembra do DOM? A gente mexia no HTML, né? Pelo DOM, via DOM, né? Essa aí foi sem graça, né? Aí um percebeu, um riu. Esse seria, só não veio a risada, né? Então, o Vue, ele basicamente vai mascarar essa interação. O que era o DOM? Era basicamente aquela nossa manipulação do HTML através daquele objeto chamado document, lembra? Então, por exemplo, se eu precisava imprimir uma informação no HTML via JavaScript, o que eu fazia? Vamos supor, tem um nome e eu quero imprimir isso no H1. Como é que eu fazia com o JavaScript? Exatamente. Dava o ID, por exemplo, H1, dava o ID para o H1, vamos supor nome. Aí você fazia document, get element by id nome, ponto inner HTML e recebe o texto que você quer passar. Perfeito. A gente vai continuar fazendo esse tipo de ação, só que agora a gente não vai precisar ficar mexendo no document, isso vai desaparecer. E essa é a graça da coisa. Mas vamos lá, vamos à prática. Seguinte, abram aí o Visual Studio Code dos senhores. Vamos criar uma pasta. A gente tinha feito esse intro Vue JS na aula passada. A gente vai agora retomar. Ele só foi uma base, só foi pra gente brincar um pouquinho. Vamos fazer uma aplicaçãozinha bem básica, só pra gente entender bastante coisa, alguns recursos bem importantes. Oi? Terminaram o iPad? iPad, a gente finalizou a parte do usuário, né? Usuário e patch, se eu não me engano. Patch ficou de atividade, mas a gente pode retomar ele, não tem problema. Vamos lá. Então, o pessoal depois agora que vê o Vue não vai querer mais voltar lá pro iPad, não. Fala, não, vou fazer do zero agora. Pode até ser, não tem problema. Vamos lá. Então, ó, vamos chamar aqui de loja-view. Então, pessoal, vamos começar a criar a estrutura básica. Vamos criar um HTML aqui dentro. Então, botão direito aí em cima da pasta. Novo arquivo, index.html. Então, pessoal, agora no index.html vamos gerar aquela estrutura básica do HTML5 utilizando o autocompletar do Visual Studio Code. Então, escrevam aí HTML versão 5. Ele vai gerar o template padrão aí do HTML. Bom, vamos fazer aquelas alterações de praxe. Vamos mudar a linguagem do HTML aqui de EN para PT-BR. Título, vamos colocar assim: Loja Vue.js. Vue.js. Vamos lá. Seguinte, vamos só dar uma introdução, recapitular aquela configuração básica do Vue.js, tá? Então, vamos escrever uma div aqui. Vamos dar o ID para ela de app. Esse ID é aleatório, tá? Eu decidi aqui agora, mas pode ser qualquer ID que você queira, tá? E aqui dentro eu vou colocar o título da página, H1. Eu escrevi errado loja aqui, só um pouquinho. Lojinha Vue.js.
Lojinha View, tá bom. Lojinha View. Um título. Bom, então vamos lá. Recapitulando, o que a gente precisa fazer para o View funcionar aqui? Importar primeiro, fazer aquele download. A gente não está baixando de fato o View, mas a gente está copiando um link online. Então vamos lá. Abram aí um navegador de internet e vamos acessar o viewjs.org. Só para a gente copiar aquele link de importação que ele tem lá padrão. Nem precisa traduzir aqui, a gente não vai ficar lendo, então vem aqui no Get Started. Lá embaixo ele tem o Get Started e ele tem esse script aqui, ó, src, que importa da internet, ele baixa da internet direto o Vue.js. Esse script a gente pode deixar aqui, ó, logo abaixo do title, dentro do head. Vou colocar aqui. Bom, agora que nós já importamos o código fonte aí do nosso Vue.js, vamos começar a programar. Então o Vue.js, a gente, para iniciar ele, além de importar o arquivo fonte, a gente tem que também fazer umas configuraçõezinhas. Isso em JavaScript. Vamos começar agora escrevendo JavaScript aqui dentro do HTML, depois a gente vai separar ele. Vamos aqui no final do bar escrever script. Essa tag a gente não vai utilizar para importar arquivo, a gente vai codar, escrever JavaScript aqui mesmo. Vou até dar uns espaços aqui para separar melhor. E vamos lá. Primeiro, como eu inicializo o Vue aqui? O Vue.js. Como? Isso, new Vue. Isso aqui é o básico. Instancio o Vue. Quando, olha só, quando nós importamos o arquivo fonte do Vue, ele nos dá uma classe chamada Vue. E a gente está simplesmente instanciando essa classe, criando um novo Vue. Então, como nós vimos na aula passada, a gente também tem que passar para essa instância um objeto de configuração. Todo mundo lembra? Lembra, né? Nossa. Opa, na cabeça. Então vamos lá. Vamos abrir, vamos criar um objeto aqui. A gente costuma dar um Enter aqui, só para ficar melhor de ver, tá? Cria o objeto, dá um Enter para quebrar a linha. E vamos lá. A gente tem basicamente dois pontos mínimos que a gente tem que fazer aqui no Vue, tá? A gente fez 3 na aula passada, mas a gente vai fazer também aqui os métodos. Aqui eu vou criar somente os dados, a área de dados e a área do ponto de acesso. Ponto de montagem, melhor. É o ponto de montagem. Essas duas informações são muito importantes, são primordiais para o Vue funcionar, tá? Os dados do projeto, dessa instância, e também o ponto de montagem. Vamos lá. Dados são as variáveis que a gente está utilizando dentro da nossa aplicação. Por enquanto a gente não tem nenhuma variável, mas a gente pode falar que o título, de repente, é um dado, certo? O título é um dado. A gente pode guardar ele, ao invés de escrever via texto aqui, a gente pode guardar ele em uma variável, para ficar mais bonito, mais profissional, entre aspas. Aí. Então vamos colocar aqui. Para eu passar a configuração de dados do Vue, eu tenho que passar esse objeto chamado data, tá? Data, dois pontos, abre e fecha chaves, que é um objeto. Estou passando essa informação chamada data, que é um objeto. Aqui dentro desse objeto a gente vai colocar quais são os dados que nós temos. Basicamente, quais são as variáveis que a gente tem. Então vamos colocar a primeira variável, vamos chamar ela de title. Ou melhor, título. Não precisa ser em inglês não. Título. Aqui para atribuir, para colocar lá o valor na variável, a gente não usa igual, tá? Usa dois pontos. Então título seria o igual, né? Aqui a gente coloca dois pontos. Título recebe, vamos colocar o lojinha Vue. Lojinha, cadê? Lojinha Vue. Para diferenciar, vamos colocar assim: lojinha Vue em Vue. Muito bom, né? Para aumentar? Foi? Melhorou? Vou combinar de ir no oftalmologista junto, também tô precisando. Ó. Foi?
Então a gente cria uma variávelzinha chamada título, que é esse texto aqui, tá certo? Então vamos lá, ponto de montagem. Quem lembra? Oi? Não, métodos não. Métodos a gente não precisa colocar se a gente não tem método. Mas o data e esse ponto de acesso são importantes. Isso, elemento. Esse cara, a gente tem que falar para ele em qual lugar do nosso HTML, ou melhor, em qual tag do nosso HTML o view vai funcionar. A gente tem que indicar para ele um local para ele se construir, basicamente. Daí que vem a ideia do ponto de montagem, é onde ele vai se montar, onde ele vai começar, onde ele vai atuar. Por isso que a gente criou essa div. Ela tem esse propósito, para ser esse ponto de montagem. Vamos passar essa div. Oi? Isso, exatamente. Até por isso que a gente colocou esse ID. A gente vai falar para ele, ó, o elemento seu de montagem é a tag que tem o ID app. Se fosse uma classe, Ponto app. Fosse o nome da tag, só colocar o nome da tag. Né? Mas o ID é melhor, porque ele não se confunde, né? O ID é único, então ele vai direto no cara certo. E é o recomendado. Vou colocar essa vírgulazinha aqui, ó, no final do data, para ele aceitar. Como são dois parâmetros aqui, ó, esse é irmão desse, ó, eu tenho que separar ele entre vírgula. A mesma coisa se eu tivesse uma outra variável aqui, ó, uma variável subtítulo, por exemplo, aí eu teria que colocar vírgula no anterior, para separar. Tá? Todo o sistema inteiro fica dentro do peito. Isso. Você vai usar dentro da sua tela. Não do sistema. Você tem que imaginar que isso aqui é a tela. Se você precisar representar na tela, tem que colocar aqui uma variável. Para cada tela um view diferente. Isso, um view diferente. A gente vai aprender a trabalhar também com componente. Componente é um negócio legal que o view deixa isso bem fácil da gente criar e é super útil. A gente vai ver que nosso reaproveitamento de como vai melhorar em 300%. Tem diferença entre o primeiro? Não, não tem importância. Vem o EL primeiro, o data depois, a ordem não importa muito, tá? É importante ter eles. É importante ter eles. Beleza? Foi? Então já indicamos o objeto data e já falamos qual que é o elemento ponto de montagem dele. Agora o que a gente vai fazer? Vamos rodar esse projeto aqui. Para quem não veio na aula passada, eu não sei se eu passei isso na aula passada ou já mais tempo, a gente tem que instalar um pluginzinho chamado Live Server. Tá todo mundo com ele instalado? Então vejam aqui, ó. Nesse botãozinho de extensões, vocês vão clicar nele. E aqui a gente vai instalar um plugin chamado Live Server, tá? Digitem Live Server. E ele vai aparecer essa primeira sugestão, que é desse autor chamado Hitvik Day. Ele desenvolveu esse pluginzinho para o Visual Studio Code, chamado Live Server. Ele basicamente inicia um servidorzinho local para encher a nossa aplicação. Eu fiz um exemplo disso quando a gente estava fazendo o HomeFi. Lembra que eu falei para vocês sobre o servidor local? Eu fiz um exemplo, eu dei uma IP para vocês acessarem e acessarem no celular e ia funcionar. Vocês lembram? Não foi? A idade é de tempo. A gente vai esquecer. Desculpa então. A idade vai chegando. É o óculos. Vamos lá. Então, ó, se não tiver nada, nenhum botão para instalar, quer dizer que ele já está instalado, tá? Pode instalar. Depois ele vai pedir para você recarregar o Visual Studio Code. Ele vai aparecer um reload. É só clicar e você vai piscar a tela e já tá no jeito. Pessoal, esse servidor que a gente vai instalar, ele não impede da gente trabalhar com o Vue sem ele, tá? O Vue não depende desse Live Server para funcionar. São duas coisas sem relação nenhuma. Vou explicar por que a gente vai utilizar esse servidor, por que ele vai ser necessário. A gente vai entender mais a fundo sobre servidores e HTTP quando a gente estiver trabalhando com API em Node, tá? A gente vai ter que aprender bem isso aí. Mas ó, se eu pegar o HTML e abrir normal no browser, como a gente já abria, eu consigo, ó. Vou abrir aqui, por exemplo, abrir na pasta e executar isso aqui. Ele vai abrir no Google Chrome, que é o meu navegador padrão. Ó, funciona normal, tá? Pra gente ver isso aqui atuando, ó, já vou colocar aqui pra vocês. Eu quero que, por exemplo, meu H1, não precisa copiar não, tá? Meu H1, eu quero que ele imprima aqui e tá nessa variável. Eu não quero escrever lá, lojinha view, envio. Quero que ele imprima essa variável. E aí? Isso.
Se a gente fosse fazer isso em JavaScript, como que seria? Pegar um elemento, passar um Isso. Seria algo tipo assim, né? Eu teria que colocar o ID aqui, né? Título, por exemplo. Aí eu teria que fazer algo tipo assim, document, get element by id título, né? Ponto inner, HTML recebe, aí o texto, lojinha view, né? Então, a ideia desses frameworks como view é você não ter mais que utilizar o document, o DOM, evitar isso aqui. Ele fica subentendido, ele fica escondido. Essa abstração é a vantagem do view. Então, para isso, para fazer impressão de variável, a gente tem uma palavrinha, um conjunto de chaves reservados para a gente fazer esse processo de impressão. A gente utiliza assim, abre chaves, fecha chaves. Isso aqui ele vai entender de uma maneira especial. O que você escrever aqui dentro, ele vai tentar achar uma variável aqui dentro que tem esse nome. Se você escrever título, ele vai entender que tem uma variável chamada título, ali dentro do data, e ele vai pegar o que está dentro do título. Não título, não texto. Mas ele vai pegar o que está dentro da variável. O valor dela, exato. Isso aqui a gente chama de interpolação, tá? É um nome bonitinho que a gente dá para essa ação de você pegar a variável e imprimir. Interpolação. Esse conjunto aqui, ó, é comum, até em outros frameworks, por exemplo, como o Angular, ele faz dessa forma também. É igual com 2 chaves assim também. O jeito de programar é um pouco diferente, mas a interpolação é idêntica. Então é que você vê bastante framework assim. A Aurelia também é assim. Então é bem comum essa prática. Então eu vou salvar. E olha só, vai carregar. Lojinha view, nem view. Bacana, né? Mas vamos lá. Isso aqui depois vocês copiem. Quero só que vocês entendam qual que é a diferença da gente abrir isso no browser, como a gente estava abrindo, né? Deixa eu até reabrir aqui. E a gente abrir isso aqui no servidor. Então instalado aí o Live Server, a gente vai ter esse botãozinho aqui embaixo, chamado Go Live. Verifiquem, todo mundo? Go Live. Tem aí embaixo, na barrinha azul. Aqui, ó. Todo mundo? Oi? Isso. Esse cara, ele vai fazer o seguinte. Estando em um HTML, você pode clicar nele, ele vai ligar um servidorzinho local e vai abrir essa página para você. Eu vou clicar, ó, e não vou mexer mais nada, só vou clicar. Ó. Tá vendo só? Ele abriu o HTML, né? Tem diferença do conteúdo aqui, ó? O jeito que está escrito aqui tem diferença para esse? Esse aqui eu abri estático pelo arquivo, esse aqui eu abri no servidor. Tem diferença do conteúdo? Conteúdo não. O que tem diferente? Servidor lá em cima. Isso, tá vendo? Não, O link é diferente, né? Ó, repara que isso aqui, repara no começo. Esse cara não está escrito, mas na verdade ele tem aqui, ó. É que ele esconde, o browser esconde, tudo bem. Esse cara, ele utiliza um protocolo chamado File. Exato. O protocolo File é abrir um arquivo, só isso. Ele está abrindo um arquivo. É como você abre, por exemplo, um documento PDF e lê ele no Adobe Reader, por exemplo. Você está abrindo ele com um protocolo File, basicamente. Está abrindo ele para ler. Beleza, então a diferença crucial aqui que a gente tem é esse protocolo aqui, o File. Então, esse protocolo aqui que a gente está utilizando, apesar dele não aparecer, o Google Chrome ele tira, tá? Mas ele é por padrão isso aqui, ó, HTTP. O protocolo HTTP. O que é um protocolo? Oi? É a comunicação, né? Isso. É o jeito que você se comunica. Basicamente o protocolo ele vai ditar qual o padrão de comunicação que você tem que estabelecer. Imagina o seguinte, que a gente tem um protocolo de comunicação, nós seres humanos. Vamos supor que nosso protocolo de comunicação seja, sei lá, educação. Um protocolo aí. Uma regrinha, um jeito padrão de você se comunicar com uma pessoa. Vamos supor que nesse protocolo, para a gente iniciar uma conversa, a gente tem que, sei lá, falar bom dia. Ou dependendo do horário, boa tarde, boa noite, né? Iniciar essa conversa. Eu vou pedir alguma coisa para a pessoa, falar, ó, preciso de um copo d'água. E a pessoa vai me responder.
Tudo bem, vou pegar seu copo d'água, te dar o copo d'água. Você finaliza a conversa falando, sei lá, obrigado, até mais. Pronto. É um protocolo de comunicação. Ele vai dizer como que a conversa tem que iniciar e como que uma conversa tem que finalizar. O protocolo HTTP é um desses protocolos que vai ditar como se comunicar. E o HTTP é o protocolo utilizado para web, na internet. Então todo site que você acessa é pelo protocolo HTTP. Quando você está navegando pelo browser, é HTTP. E a gente vai entender isso mais a fundo quando a gente for programar back-end. Porque o back-end tem que entender muito bem isso aí para a gente conseguir programar. Tá? Mas não é nada muito complicado, é só a gente entender quais são os processos dele. É bem básico, não tem muito que se aprofundar nele, ele é bem curto e a gente já começa a programar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente já vai acostumar a utilizar esse ambiente HTTP, que é muito diferente do File. Tem muitos recursos que a gente consegue só fazer com HTTP, que no protocolo File não funciona. Principalmente se a gente quiser se comunicar com páginas na internet, com web service, por exemplo, a gente tem que estar dentro do servidor para estabelecer essas comunicações. E outros recursos como Single Page Application, ou SPA, bem conhecido aí, uma técnica de programação, a gente vai aprender a fazer isso, só funciona também com servidor. Servidor é basicamente uma maneira da gente fazer com que o nosso computador se torne um servidor. Servidor nada mais é do que um computador que fica disponível para a rede, se conectar com ele. Ele normalmente vai disponibilizar uma porta. O computador tem várias portas. Ele fala, ó, eu tenho um IP, que é um endereço, como se fosse um endereço residencial. Local. Isso. E ele te dá uma porta para você poder acessar. Então, nesse momento, com o servidor ligado, todo mundo que está nessa rede pode entrar no meu computador. Através do meu IP, da porta 5500. Então, repare nesse endereço, veja só. Essa primeira parte, HTTP, // é o protocolo. Ele só está dizendo qual que é o protocolo. O segundo, 127.0.0.1, é o IP. Esse aqui não é o meu IP verdadeiro, tá? Esse aqui é um IP chamado IP local. O IP default local. Ele está apontando para mim mesmo. Mas se vocês acessarem esse IP, ele vai apontar para você mesmo, para a máquina de vocês. Eles não vão vir para a minha máquina. Esse não é o meu IP verdadeiro. Daqui a pouco eu passo o meu IP, aí vocês vão acessar aí para testar também. Segunda parte, depois de 2 pontos, a gente tem a porta que está liberada, que é a porta 5500. Live Server que decidiu isso, tá? A gente não decidiu nada sobre isso. Live Server pega uma porta que está disponível e fala, ó, essa porta é mesmo que eu vou usar. Oi? Tem uma quantidade de portas. Tem. O computador não tem portas infinitas, tá? E tem certos números de portas, que são chamadas portas baixas, que são as portas que você não pode utilizar, porque o sistema operacional já tem uso bem definido para aquelas portas. Então, se você tentar forçadamente usar uma porta, você pode prejudicar seu sistema. Não vai bugar para sempre, mas você vai ter que reiniciar seu computador para voltar ao normal. Então, as chamadas portas altas são as portas disponíveis para a gente utilizar nas nossas aplicações. Então, eu não lembro agora o intervalo de porta baixa e porta aberta. Eu acho que a partir de 2000 e pouco já é a porta aberta, eu acho. Eu não lembro de cabeça. Então, ele escolheu porta 2000 para frente é tudo aberto, 55 é bem mais alto, então é sempre liberado. E outra, porta só pode ser usada por uma aplicação. Se eu tentar rodar um outro servidor nessa mesma porta, ele vai dar erro. Fala, ó, não posso iniciar porque o endereço já está em uso. Beleza? Isso é um negócio que o servidor, o Live Server decidiu. É basicamente isso que ele vai fazer. A gente vai utilizar esse recurso também porque a gente precisa se comunicar na web através do HTTP, mas ele tem um negócio muito interessante, ó, se vocês verem, ele tem um recurso chamado Live Reload, ou recarregamento ao vivo. Quer ver? Vou apagar aqui, ó. Eu vou salvar e não vou mexer aqui, ó. Salvei, voltei, ele atualizou sozinho. Legal, né? Agiliza um pouquinho, Às vezes, pessoal, às vezes me chamava aí, eu falei, então, recarrega a página aí. Tá dando um erro, professor. Ah, não sei. Aperta F5 aí. Aí, pum, resolveu o problema. Então é um negócio que já ajuda a gente não ficar tendo que lembrar toda vez de recarregar a página. Beleza? A gente vai utilizar essa aqui. E a gente já viu aí um pouco do view já, sobre principalmente esse recurso de interpolação, que é o pegar o valor de uma variável e imprimir. Então reparem, o view ele tem essa proposta de otimizar, agilizar certas coisas na nossa programação. Então veja, em nenhum momento eu fiz o document get element, document inner HTML, create element, em nenhum momento.
Aqui eu puramente usei JavaScript e CSS. JavaScript e CSS não. JavaScript e HTML. E eu consegui um recurso muito legal. Então, viu? Ele vem dar poder para o HTML. É como se a gente pudesse programar no HTML. A gente vai ver mais coisas sobre ele, mais recursos, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Beleza? Então, tranquilo com relação a essa parte? Então, a gente fez aqui nossa instância view, criamos as variáveis, no caso o título aqui, indicamos o ponto de montagem. Uma coisa muito importante, pessoal: ponto de montagem define qual que é o limite do view. O view ele só vai funcionar dentro dessa div. Não adianta, olha só, não adianta tentar fazer isso aqui, ó. Vou colocar esse H1 fora da div. O view não funciona fora. A gente falou para ele, ó, seu ponto de montagem é o app, a tag que tem o ID app. No caso essa div, ou seja, ele está limitado aqui. Ele não pode funcionar fora. E ele não funciona fora. Veja só. Ele acha que aquele abre, fecha chaves é texto. Então é importante a gente ter isso aqui dentro da div, né, que é o nosso delimitador. E um questionamento que pode ter é o seguinte: eu não posso usar o body como ponto de montagem? É bem normal esse questionamento, mas dentro da documentação do view ele já fala: o body ele não funciona como ponto de montagem. Talvez seja algum bug, alguma incompatibilidade com o view, e o view não conseguiu fazer funcionar dentro do body. É uma questão técnica do view. A gente não consegue deixar o body como nosso ponto de montagem. Então o que a gente faz na prática? Cria essa div ID app e você faz tudo o que você precisa de visual aqui dentro. Então eu quero criar mais div, cria aqui dentro. Cria aqui dentro. Visual. Monta dela, que é uma outra configuração, né? É um outro desse, é um outro view, é uma outra instância view, é outra coisa. A gente vai ver esse aqui também separado. Beleza?